comentando Metamorfoses de Ovídio. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vi do Mundo e hoje eu venho comentar a primeira parte deste livro, que é do capítulo 1 ao do livro 1 ao livro 3. Se você não sabe do que eu tô falando, é porque você não me acompanha nas redes sociais e nem aqui neste canal. Eu postei na comunidade do YouTube, lá no Instagram, convidei, na verdade, vocês para ler comigo esta obra aqui de abril a julho. Aí eu fiz uma divisão, né, por parte, correspondente a cada mês. Eu vou deixar aqui embaixo no box de informações para quem tiver curiosidade, interesse. A primeira coisa a considerar, o que eu quero falar dessa edição? Eu normalmente não costumo ficar comentando a edição de livro porque cada um tem a sua e tal. Mas para obra clássica, eu sugiro uma boa edição. São obras que exigem muito da gente, né? Por que uma boa edição? Esta edição aqui da Editora 34, ela tem uma apresentação muito boa do João Ângelo Oliva Neto, que é um dos maiores especialistas de latim da América Latina. Então ele comenta um pouco a obra, tem várias notas, tradução boa, tem um índice de nomes, que é importante, tem correspondência entre nomes gregos e nomes romanos, né? Principalmente de deuses, isso é muito importante. Para cada deus grego tem um correspondente na mitologia romana, tem um glossário, tem um mapa geral. Enfim, é uma obra muito rica, assim, em termos de edição, assim, de muita qualidade. Dificilmente você vai achar uma edição tão boa quanto essa, recomendo. Muita gente me perguntou, mas para ler isso aqui eu preciso entender de mitologia? Na verdade, você precisa ler isso aqui para entender melhor a mitologia. É ao contrário, porque muitos mitos que a gente conhece hoje, a gente conhece por conta dessa obra. E o Ovídio, hein? Qual é o contexto dele? O Ovídio, ele viveu no século I depois de Cristo. Então a gente está falando de um Império Romano já, o primeiro imperador Augusto. Ele viveu ali durante o Império de Augusto. Ele teve algum problema com Augusto e até hoje isso não é totalmente esclarecido. Ele foi obrigado a se exilar, ele foi banido de Roma pelo imperador Augusto. Agora vamos à obra, que eu já falei demais, uma introdução muito longa. O que é interessante aqui para a gente começar? É interessante entender que a obra ela é dividida em livros. E pelo que eu já pude perceber, nós lemos 3 livros, né? É que ele faz um agrupamento temático. Então, em cada livro tem várias histórias. Mas as personagens dessas várias histórias, elas têm uma relação, uma conexão entre si. Às vezes são vários membros de uma mesma família, né? Aí às vezes ele conta a história de um, às vezes ele conta a história de outro. E por isso, aí já vai minha primeira sugestão de leitura. Quando começa um livro, por exemplo, aqui o livro 3, peguei aleatoriamente. Ele começa assim, Cádimo e Tebas. O que eu sugiro? Que você faça uma arvinha genealógica. Por quê? Para você entender essas relações de parentesco entre todos envolvidos no livro. Ó, eu fiz algo assim. Deixa eu mostrar para vocês. E o que eu fiz mais? Que ajuda a gente a ler mais facilmente. Então, assim, a cada começo de livro, eu fazia essa árvore genealógica, e daqui a pouco eu vou explicar também mais uma razão pela árvore. E a cada novo poema, eu resumia a história, assim, em 3 linhas mais ou menos. Então, ó, eu vou dar um exemplo para vocês que eu fiz aqui no livro 3, Cádimo e Tebas. Eu coloquei assim, ó, em busca da irmã Europa, que foi raptada por Zeus, disfarçado de touro, Cádimo funda a cidade de Tebas. Pronto. O que é principal já está aqui. Isso vai tirar meu interesse em ler o poema? Óbvio que não. Vai facilitar a minha leitura do poema. Eu vou lendo, eu sei que isso vai acontecer, e aí eu presto atenção em como isso é construído. Porque mesmo sendo a tradução, tem muita parte bela aqui, eu vou destacar algumas para vocês. Então, Cádimo, quem é Cádimo? Eu vou lá no Google e pesquiso Cádimo, aí tem lá a história dele os parentescos, as relações de parentesco, e aí eu construo aqui. E aí, durante todo o livro, né, o livro 3, eu volto aqui e vejo as relações. Isso também ajuda a entender e a obra fluir mais facilmente. Por quê? Porque é muito comum nesses poemas de Uber clássicos,
é o uso de epíteto. O que é isso? É quando o poeta, ao invés de fazer referência à pessoa em si, por exemplo, aqui, Cadmo, ele faz uma referência a alguma relação de parentesco. Por exemplo, Agave. Aí vai, ao invés de ficar repetindo Agave a todo momento, faz referência a ela como a filha de Cadmo, a filha de Harmonia, a neta de não sei quem, a irmã de não sei quem. Se você não tem essa árvore genealógica, quando ele fala filha de não sei quem, neta de não sei quem, você não sabe de quem ele está falando exatamente. E porque nem sempre ele está falando da personagem principal aqui do poema. Ele usa essa forma, esse epíteto, para fazer referência, para não ficar naquela repetição. Isso é muito comum, vocês vão ver isso praticamente em todo poema. O que é costume? Ele fazer referência à pessoa mais famosa da família. Se o mais famoso é o avô, porque o avô, de repente, é um deus importante, por exemplo, se é Júpiter, ele vai preferir essa referência. Falar, ó, a neta de Júpiter, por exemplo. Agora vamos aqui ao que eu destaquei desses 3 livros iniciais. Ele começa, no livro 1, com um proêmio. O que é isso? É uma introdução, né? O Homero usava muito isso em Ilíada, Odisseia, fazer uma invocação das musas e não sei o que. O proema é a parte em que o poeta anuncia o que vai fazer. E aqui ele fala uma coisa que é maravilhosa. Ele fala assim: é meu propósito falar das metamorfoses dos seres em novos corpos, vós, deuses, que as operastes, sede propícios aos meus intentos e acompanhai o meu poema. Essa é a parte principal, que vem das origens do mundo até os meus dias. Ele está falando da origem do mundo até século I depois de Cristo, né? Que é o período em que ele viveu, até os meus dias. Então, ele vai, olha a proposta dele, que ambiciosa, contar as metamorfoses, as transformações das coisas e o porquê das coisas, dos seres, desde que o mundo foi criado até o momento presente dele, século I depois de Cristo. Aí o que a gente pensa? Ele é um poeta latino, em Roma. Qual é a referência dele? A referência dele é o mundo grego. Então, quando ele se propõe a contar a origem, o que é a origem para ele? A origem para ele é a origem dos deuses. É evidente que ele leu os poemas hesiódicos. Quais são esses poemas? Teogonia do Hesíodo e o Trabalho dos Dias, que são os poemas que explicam a origem de tudo, né? O princípio era o caos, e do caos, não sei o que, Gaia, não sei o que. Se você está sentindo, assim, alguma semelhança com a Bíblia, não é por acaso, com o Gênesis. O Gênesis se inspirou, com certeza, na Teogonia. Se alguém falar, é porque a Bíblia, copiaram da Bíblia. Não, gente, a Bíblia veio depois da Teogonia. Então, não há que se falar em Bíblia, seu texto verdadeiro e os outros copiam. Não. Tem nada de errado, a Bíblia não é nem menor e nem menos importante por conta disso, por ter se inspirado em várias outras obras, como a Epopeia de Gilgamesh, por exemplo. Foi um poema que foi escrito há não sei quantos mil anos antes de Cristo, assim, sei lá, mais de 3.000 anos, mais de 4.000 anos antes de Cristo. A Bíblia foi escrita por volta de 450 antes de Cristo, então século V antes de Cristo. Teogonia do Hesíodo foi escrita século VIII, sétimo antes de Cristo. Então a gente está falando de pelo menos uns 2 séculos de diferença antes da Bíblia. Porque aqui, depois do proêmio, ele começa com as origens do mundo. E aqui, o que a gente vê? Teogonia do Hesíodo. Você já leu Teogonia? Se leu ou não leu, não tem importância. Se você lê isso aqui, é o que está lá. Qual é a diferença? A diferença é que os deuses lá descritos têm outro nome. E é por isso que é muito legal, se você não conhece, eu conheço os principais, né? O nome grego e o nome romano. Se você não conhece qual é a equivalência dos deuses, é legal você olhar aqui atrás, porque tem. Então, por exemplo, Zeus, mitologia grega, Júpiter na romana. Hera na mitologia grega, Juno na romana. Ártemis na mitologia grega, Diana na romana. Apolo na mitologia grega, Febo na romana. Baco na mitologia grega,
Dionísio na Romana, por aí vai. E ele vai contando, gente, de uma forma muito bonita. Mesmo muita coisa da poesia, né, no que diz respeito à forma, mesmo que tenha se perdido na tradução, ainda assim aqui tem passagens belíssimas. Eu fico imaginando, assim, se a gente dominasse o latim, conseguisse ler no original, seria belíssimo. Esse poema é sempre assim, uma fala com os deuses ou com as musas, que é o que ele faz aqui. Aí ele vai contar desde a criação até os dias atuais as metamorfoses. Começa com a origens do mundo, depois a separação dos elementos, aqui é mais a história de Cronos, Saturno. Então, assim, se você não conhece bem essa história, eu também fiz um vídeo sobre a origem dos deuses, que eu tô contando lá mais ou menos, pelo menos as 3 primeiras gerações dos deuses, como aconteceu. E é o que ele faz aqui. Ele fala da Idade do Bronze, os gigantes. Aqui, tudo isso é subdividido em vários poemas. Então, a gente pode entender este primeiro livro como o princípio de tudo, né? Ele fala que vai contar o princípio. Aqui, ó, depois tem uma parte só sobre o dilúvio. Aí, quem não viu lá, a Epopeia de Gilgamesh, conto, né? Também tem o dilúvio. E outra coisa que é interessante é que, embora a maior parte das vezes ele usa a nomenclatura romana para se referir aos deuses, ele também usa a grega para divindades, não os deuses principais, mas outras divindades gregas, que eu acho que não tem um nome correspondente na mitologia romana. Então, o que eu destaco deste primeiro livro é isso, essa construção do mundo, né? A origem. O que é bem interessante, pelo menos até o ponto que eu li, né? Não sei adiante se vai estar. Mesmo ele mudando de livro, né? Do livro 1 para o livro 2, do 2 para o 3, mesmo ele tratando de núcleo, né? Núcleo familiar, talvez, ou núcleo por assunto temático, já que ele está falando da criação do mundo, tal, aqui no primeiro livro, ele sempre termina, sempre o começo do outro livro vai ter um link com o livro anterior. A gente percebe isso claramente na passagem do livro 2 para o livro 3, porque no livro 2, ele termina com o poema que conta a história da Europa, aquela que foi raptada pelo Júpiter e tudo mais. No livro 3, ele começa com o Cadmo, que é irmão da Europa, buscando pela Europa, e aí que ele funda Tebas. Então, ali tem toda a história do núcleo do Cadmo, os filhos, descendentes e tudo mais. Mas ele é irmão da uma que foi raptada lá e termina o livro 2. Então, no livro 2, ele começa a contar a história do Faetonte. O Faetonte é o filho do deus Sol, do Hélio. E aí, aqui começa com a história do Faetonte, que ele foi vencedor da corrida de bigas nos primeiros jogos istmos. Ele acaba morrendo ao tentar conduzir a carruagem pelos céus, né? E aí os cavalos estão desgovernados e tudo mais. Vou ler um trechinho, eu falei que tem passagens belíssimas, vou ler um trechinho do luto do Hélio, né? O pai dele, depois que ele morre. Então, amargo luto, o infeliz pai escondera o rosto e, a darmos crédito à tradição, disse que houve um dia sem sol. Por que sem sol? Hélio é o deus do sol, ele está triste, escondeu o rosto, um dia sem sol, então um dia de sombras, né? Olha que beleza nessa passagem, né? Nada se compara à leitura, a gente está falando de poema, a gente está falando de uma forma de escrever, a gente está falando de uma linguagem que é repleta de figuras que faz com que a gente veja o mundo de outra forma, veja o mundo com beleza, né? Poesia tem essa capacidade, né? Aí depois outro poema, as irmãs dele que se tornaram árvores porque estavam de luto, que são as Helíades, né? Em luto pela morte dele, e elas se transformam em árvore. Aí ele conta. E eu vou ler um trechinho para vocês perceberem a beleza. A casca selou as últimas palavras, dela escorrem lágrimas, e o âmbar que goteja dos ramos novos cristaliza ao sol. Recebe o límpido rio e leva-o para o uso das jovens do Lácio. Muito bonito. Aí depois tem o amigo do Faetonte, e por aí vai. A revolta do deus, né, o Hélio, porque perdeu o filho. Agora eu quero destacar o livro 3. O livro 3, como eu já disse, é o livro que fala do Cadmo, que fundou Tebas, e dos seus e de vários descendentes, que tem
passagens mais conhecidas da mitologia, por exemplo, Narciso. E tem algumas histórias que eu estudei quando eu fazia o curso de História da Arte no MASP. Quero destacar esse, do Aqueteão. Esse me é caro porque eu, numa das aulas de História da Arte, lá no MASP, a gente tinha um quadro sobre essa história do Aqueteão. O Aqueteão era um caçador que foi castigado pela deusa Diana, que era a pudica, recata, porque ele, sem querer, a viu nua ao banhar-se. Ela estava com as ninfas se banhando no rio. E ela, quando percebeu a presença dele, ela o transformou em cervo, né, no bicho. E depois ele foi comido pelos próprios cães, né? Cães de caça, porque não sabiam que era ele. Então é uma história que eu já conhecia e aqui é contada. Aí depois tem uma outra história que eu também já conhecia e é linda. Depois tem uma outra história que é bem importante, porque é a história do Tiresias. Tiresias é aquele adivinho cego. Por que ele é importante? Ele aparece na Odisseia, porque o Odisseu vai consultá-lo. Ele aparece na Divina Comédia, lá no... acho que está no inferno, né? Tem uma parte lá do inferno que os adivinhos, né, são castigados com os olhos para trás, né? O castigo é proporcional ao pecado, né? Se o pecado era ver adiante, ver além, aí o castigo era ter os olhos para trás. Se eu não me engano, ele está entre esses. E ele aparece em alguma outra obra que eu já li também. Eu não sei se é a história de Édipo, porque ele foi o que apresentou o oráculo para Édipo, dizendo que o Édipo ia se casar com a mãe, ter filhos com ela e matar o próprio pai. Ele é muito conhecido, né, na literatura grega. E aqui tem a história dele. Ele foi e é bem interessante a história dele, para além disso que eu falei, é que ele viveu como mulher, né, corpo de mulher por 7 anos e depois voltou a ser homem. Então, assim, ele era homem, viu 2 cobras se acasalando, matou a fêmea e, como feitiço, sei lá, ele foi transformado em mulher, viveu 7 anos no corpo de mulher. E aí depois ele achou esse mesmo casal de cobras, sei lá, acasalando de novo, ele matou o macho para voltar a ser homem, e voltou a ser homem. Então, ele é conhecido por ter vivido as 2 experiências, né? Seria o mito até do hermafrodita. E aqui ele é chamado por Juno e Júpiter, né? Zeus e Hera, para desempatar aqui o conflito, né, que eles estão tendo. Porque um acha que o homem tem mais prazer no ato sexual, outro acha que é a mulher. Aí chamam ele, por quê? Porque ele teve os 2 sexos, ele viveu as 2 experiências e tal. Juno não gostou da resposta dele, foi aí que o deixou cego. Zeus ficou com muita dó, só que um deus não pode reverter o castigo de outro deus. Aí o Júpiter, Zeus, enfim, compensou ele com esse poder de adivinhação. Tem a história de Narciso e Eco, que é aquela que a gente conhece bem. Tem a história de Narciso e Eco, né? O Narciso que se apaixonou pela própria imagem dele no lago, né? E aí a Eco, aquela que fica fazendo repetições. Por mim, eu falaria de cada um dos poemas, mitos que tem aqui, mas ficaria longuíssimo, né? Pense que cada livro tem vários mitos. Mas eu só destaquei alguns, tem a da Ursa Maior também, que eu acho linda aquela história. E o que é interessante é que essas histórias fazem... algumas a gente percebe que é uma lição, a gente percebe a função pedagógica delas. Por exemplo, Narciso. Ora, Narciso, ele, por vaidade, né, poderia ser um símbolo de vaidade, ele se apaixonou por ele mesmo a ponto de morrer por conta disso, né? Tentou tocar, se afogou e tal. E tem outras histórias que explicam a origem das coisas. Então, por exemplo, a história da Ursa Maior, da Ursa Menor, que aparece aqui, né? A constelação explica, por mais que seja inverossímil, a gente está falando de mitologia, faz com que a gente perceba uma beleza. Você começa a observar a natureza
né? Já que ele, o Ovídio, se propôs a explicar a origem das coisas e como elas se transformam. Então, assim, como aquela constelação que a gente vê lá no céu foi criada, né? A gente sabe que não é verdade, mas a gente precisa de poesia para ver a vida com mais beleza. Depois que você lê uma história dessa e que você consegue identificar essa constelação no céu, a Ursa Maior e a Ursa Menor, você percebe tudo com mais leveza, você começa a se relacionar com as coisas com maior leveza, com encantamento, né? Fora de série. Então, assim, toda vez que eu ouvi falar na Ursa Maior e Ursa Menor, eu vou lembrar dessa história, e aí eu vou lembrar da beleza. Para exemplificar o que eu tô falando, vou ler um verso aqui do poema do Narciso e da Eco. Ele está falando da morte de Narciso, um verso. A morte fechou os olhos que admiravam a beleza do domo. Vejam que maneira bonita de fazer referência à morte dele, né? Ele ficava se olhando, via muita beleza e acabou morrendo com isso. É fantástico, gente. Eu estou encantada com essa obra. Se eu soubesse que eu ia gostar tanto, há tanta beleza aqui, se eu soubesse de antemão, eu já teria começado a ler antes. Eu estou amando. Agora me digam vocês, o que vocês acharam? Vocês acharam difícil? Qual poema, qual história que vocês gostaram mais? O que vocês já conheciam? O que vocês não conheciam, mas adoraram conhecer? E aí, a gente continua mês que vem lendo aí mais alguns trechos, mais alguns livros comentando a respeito da obra. Obrigada, beijo.